Fala pessoal, bem-vindos ao nosso Walk Talk, direto dos nossos estúdios aqui em Orlando, na Flórida. Walk Talk, podcast onde você encontra pessoas reais, ou seja, entrevistados que falam a verdade, contam tudo aquilo que passaram, como imigraram, há quanto tempo moram aqui, todas as informações. E hoje quem vai abrir o jogo com a gente aqui no nosso podcast, direto aqui do nosso estúdio, é o Cláudio Castanhola, meu queridíssimo amigo. Que honra. Pô, eu fiz questão de trazê-lo aqui como nosso primeiro entrevistado, não menosprezando ninguém, mas porque eu sei que ele tem bastante conteúdo, é um cara que já viajou muito, já veio para os Estados Unidos. Cláudio já veio para os Estados Unidos, já voltou para os Estados Unidos, já foi para Portugal, já voltou. Queria vir para cá desde sempre, né, Cláudio? Então, assim, muito obrigado. Muito obrigado por você ter vindo. É uma honra estar inaugurando esse podcast aqui. A gente está aqui tentando fazer dar certo, monitorando aqui e tal, mas, pô, muito legal ter você aqui, cara. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Muito obrigado. Você tá, desde a tua última chegada aqui em Orlando, você tá há quanto tempo? A gente chegou aqui final de outubro, final não, dia 11 de outubro mais ou menos. Agora esse ano, acabamos de chegar. Desse ano? Agora? Agora. Nossa, eu achei que você tava mais tempo aqui. Tá vendo como é que é? A gente parece que não sai daqui, né? A gente sai, mas continua aqui dentro. Eu já vi tanto trabalho seu, porque eu te acompanho nas redes sociais, eu sei que o Cláudio é fotógrafo, e eu já vi tanta coisa sua aqui que eu falei, olha, ou ele tá vindo o tempo todo, ou você tá aqui com toda a tua família. Não, minha família é eu e minha esposa. É só você e sua esposa? Só. Nós não temos filhos, né? E aí é só eu e ela. E a gente, com isso, facilita, né? Facilita a gente se locomover, viajar. Nem pets, nem nada? De escola. Então, não tenho pet. Você já foi recebido, o Cláudio já foi recebido aqui pela Luli, que é a Shih Tzu, e pelo Blue, que é o nosso gato. Que, por sinal, eu amo pet, né? Mas justamente por essa vida louca de ficar viajando pra cima e pra baixo, é complicado, né? Foi uma decisão. Né? Isso é uma coisa que complica mesmo, né? Complica. A gente tem que, até pra gente poder viajar aqui em casa, né? A gente acabou de voltar também de férias, esse negócio de início do ano e tudo mais. A gente tem que contar com os amigos, né? É verdade. Porque os gatos não querem sair de casa. E a Luli quer. Ela entra de férias, ela vai para casa dos amigos também, então fica também de férias aí. Mas sinto falta. Mas é muito bom, né? Mas dá trabalho. Tem custo também, né? Ainda mais aqui na América, né? O custo para aqui manter é bem caro. É bem caro. Vamos fazer um podcast falando sobre isso, porque o banho... Só pra gente ter uma ideia, tá? Então já pra gente dar informação aqui sobre isso. Eu tenho certeza que eu não vou ter pet de novo. O banho da Shih Tzu, que é pequenininha, tá em torno de $50, $60, tá? Nossa, e ainda tem uma tip e tal, enfim. E tem mais caro, tá? Então se você pegar um bicho maior, aí um husky, que falam que é o banho mais caro que tem, né? Depois que eu vi na internet a menina dando banho no husky, eu falei, nunca vou ter, né? Porque o cara destrói de tanto pelo, é uma coisa de maluco. Um cachorro é lindo, mas é caríssimo. Então, tudo é caro, né? Tudo é caro. E assistência médica, né? Se você precisar de assistência médica e tal. Então, essas coisas todas a gente vai compilando, assim, como informação, até para compartilhar para as pessoas em que clínica levar, em que local levar. O histórico da gente aqui, a gente vai refazendo a nossa agenda telefônica, né? Eu falo que a agenda telefônica da gente, do Brasil, né, de quando a gente veio, não serve para mais nada, assim. Realmente ela perdeu. Você sentiu falta disso, assim, nas tuas chegadas, nos teus contatos, né? Quando né? você vem a primeira vez, né, independente de você estudar bastante sobre os Estados Unidos, né, sobre como é que é morar aqui, o que os youtubers falam, aquela coisa, é totalmente diferente. Não esquece, né? Quando você chega aqui, você vê que teu inglês não é aquilo. Você tem que reaprender a falar, ou então aprender a falar realmente, né? Faz falta o inglês, né? Você ser fluente aqui. Não tenho a fluência, mas me viro bem. E o que a gente percebe muito aqui também é que as coisas não são exatamente como a gente pensa que é. Então, o tipo o quê, por exemplo, assim? O que você recorda assim, de mais impactante da tua chegada ou desses dias todos? Vou cortar aqui. Não, fica à vontade. É que eu estava entrando numa linha e acabei entrando em outra. Não, a gente está falando... Vamos conversando. A gente vai falar sobre a tua trajetória, mas estamos falando aqui já sobre essa diferença, né? Sobre esse impacto que é a diferença de quando você acha que vem para cá sabendo, tendo informações, mas chega aqui e você vê que não tem. E que informação é essa que faltou para você ou que diferença foi essa? Na verdade, não é a informação que
que faltou, na verdade. É você não conviver com aquilo e você não ter o esclarecimento total de tudo, né? Então, você vai tirar uma carteira de motorista, você vai fazer como é que é a tua assistência médica. Eu acho que até na linha de assistência médica é o mais complicado, né? Porque quando você está como imigrante, né? Ou quando você não tem o visto oficial, né? Um documento oficial, você vai usar o plano de saúde, você pode usar o plano de saúde do governo, você não pode usar, isso pode gerar um problema para frente. Então, você não tem essas informações. Então, se você, por exemplo, sofreu um acidente, usou o plano de saúde, você usou o seguro do Estado, né? E você não usou o teu plano de saúde ou o teu seguro saúde, e isso na hora de você tirar o teu visto legal, isso pode gerar um problema, né? E essas informações você não tem. E aí todo mundo fala assim, a assistência médica é muito cara aqui. É cara quanto? Se você está legal ou você está legal? É diferente. Porque quando você está legal, você tem o direito a entrar, dependendo da tua receita, num Obamacare, num plano desse, que você não vai pagar tão caro por mês e você vai ter uma franquia para aquilo também. Exato. E tem aí a coparticipação, né? A coparticipação. Então passa a não ser tão caro. Mas se você está ilegal, não tem seguro nenhum, bateu no médico, quebrou um braço, é 30, 40 mil dólares. Sim, exatamente. Qualquer ida ao hospital é uma loucura. Então, quando a gente fala desse conhecimento, é mais ou menos voltado para isso, né? Porque a gente tem uma vaga informação e a verdade é outra. Então, hoje o nosso padrão aqui já é diferente, porque a gente está vivendo legalmente aqui, né? E esse legalmente Detalhe que você nunca viveu ilegalmente, né? Legalmente eu falo com documento. A questão do teu visto é que mudou. Depois a gente vai explicar isso no decorrer do caminho. Exatamente. Legalmente que eu falo com o documento, com o green card, com tudo direitinho. Sim. Uma coisa é você viver legal também, mas sem o documento. Sem a possibilidade de ter o Social Security, de você poder aplicar para qualquer coisa, né? Exato, com visto de estudante, por exemplo, que foi uma época que a gente passou assim. Sim. E aí você tem muito mais limitações, né? Quem que estudava? Eu. Você era o estudante da vez? A história é longa. Mas, na verdade, era para ser minha esposa. E a gente tentou esse primeiro visto no Brasil com ela e negaram o visto de estudante dela. Olha. E através de... A gente pensou, vamos voltar para os Estados Unidos? Não vamos? A gente fez a entrevista no Brasil. E nesse meio tempo, isso foi em fevereiro de 2015, a gente já tinha comprado uma casa aqui. Nossa. E aí eu falei assim, eu vou voltar para lá porque eu tenho que fechar as coisas, deixar a casa organizada. Então, quando foi em abril, eu voltei sozinho para cá, em 2015. E eu ia ficar 15 dias. Na primeira semana, eu perdi um irmão com a violência do Rio. Poxa. Aí eu voltei de novo para o Brasil, larguei tudo de novo do jeito que estava e voltei para o Brasil. E nesse meio tempo, de novo, a gente sofreu um outro assalto na saída do Nova América, que a arma foi apontada em direção à minha esposa também. Então aquela violência começou a me deixar em crise de pânico, né? E eu tinha minha empresa no Brasil, tinha tudo lá. E eu falei, eu preciso sair daqui. Aí quando foi em julho, a gente falou, vamos tentar, a gente vai como turista e a gente vê o que faz lá, mas pelo menos eu quero ficar aqui um tempo fora. Que ano era isso? 2015. Aí foi curioso também, porque eu tinha comprado a passagem para depois do aniversário da minha mãe, que era 17 de julho, e nessa semana eu tinha uma feira em São Paulo, através da minha empresa, que eu tinha uma empresa de impressão digital, grandes formatos, né, gráfica, fotografia, tudo isso, fine art. E aí o que aconteceu? Na segunda-feira eu fui para a empresa cedinho, porque eu ia ficar com meus funcionários, a gente ia para São Paulo para esse evento, e na quinta-feira eu ia voltar mais cedo do evento, e no domingo eu ia viajar já para os Estados Unidos. Quando eu cheguei na porta da minha empresa na segunda-feira, fui assaltado por 2 caras armados, levaram o carro do funcionário, levaram um monte de coisa. Isso no Rio de Janeiro. Aí eu falei, não dá mais, isso eu tenho que ir embora. Aí realmente eu vim com a cara e com a coragem, né? E aí quando eu cheguei aqui, eu falei, dá para aplicar para estudante. Aí eu fiquei uns 3 meses, a gente fez a aplicação para estudante, agora para mim, não para minha esposa, que tinha sido negado. E a gente ficou um período aqui de 2015 a 2019 como estudante. E nessa época, a gente tinha aquelas obrigações de estudante, então a gente fazia mais trabalho voluntário, a coisa para a igreja, fazia mais, era... E fica temeroso, né, de fazer qualquer trabalho, né? A gente fica muito temeroso. Total. E minha esposa é extremamente linha, certinha, ela não foge nada da regra. Nem que você quisesse, ela... ela é muito certinha mesmo. Me ensinou muito ela, realmente, na minha vida, em relação... Acho que ela é super correta em relação a isso. As mulheres são sábias. Muito. Eu descobri isso um pouco tarde, mas elas são muito sábias. Eu consulto e ouço, assim, muito, de verdade, assim. Eu falo, olha... Se você está dizendo isso é porque tem alguma coisa. A gente vai fazer, a gente tem 17 anos já juntos e Poxa, a gente aprende muito com isso, realmente, né? Mas então, aí desse período daqui como estudante... Então, aí
De 2015 a 2019. 2015 a 2019. Então a gente fazia mais trabalhos voluntários, né? Era para a igreja, eu fazia workshops também dava consultoria, no caso de mentoria, né? Sim, da fotografia para os meus alunos espalhados e tal. Porque você tem que fazer alguma grana, né? E tinha também essa parte também de divulgação minha, tipo assim, eu fazia palestras pro Rotary sobre fotografia de família, entendeu? Então assim, fazia tudo que eu podia. O que eu podia dar, eu fiz vários voluntariados de fotografia para a igreja mesmo, inclusive para a First americana, para a brasileira também, para a Igreja Nova Vida, que existia na época. Você conseguiu se manter aqui? Então, na verdade, como eu tinha coisa do Brasil aqui, fazendo alguma coisa? Então, como eu tinha empresa no Brasil, eu não precisava de recursos daqui. Entendi. Entendeu? E a gente não queria focar nisso para não gerar um problema, porque a gente já estava pensando em morar e a gente queria um visto aqui. Então, uma coisa ou outra você faz, mas você não pode chegar e trabalhar como você quer trabalhar. Exatamente. Você não pode se expor da forma que você gostaria de se expor, né? E nesse meio tempo também, minha mãe estava muito doente. Minha mãe sempre estava com problema de coração, diabetes, não sei o quê. E eu orava todo dia para tipo assim, eu preciso ver minha mãe. E como eu estava com o visto tirado por aqui, eu não podia ir no Brasil, né? E o meu processo de visto que eu estava fazendo aqui, que eu descobri nesse caminho, que eu acho que é um tema interessante a gente falar, era um visto de trabalho em que eu estava montando um sistema de mercado de sinalização visual com fotografia para um grupo, uma rede de escolas. E a gente estava fazendo esse processo. E estava indo tudo bem. Só que o advogado que tinha feito meu processo, ele abandonou o caso, fechou o escritório e não avisou nada. E quando caiu uma exigência, que era uma exigência simples de ser cumprida, porque minha faculdade, como informática, eram 3 anos, e eles aqui entendem que para você ter um nível superior são 4, bastava eu apresentar alguma coisa, tipo um MBA, alguma coisa assim, para provar. Complementar. Só que eu não tive tempo para poder apresentar isso, então eu perdi meu processo. Não acredito. E aí, quando eu perdi o processo, eu falei assim, agora, o que eu faço? Ou a gente aplica de novo daqui e começa a esperar mais 2, 3 anos para conseguir, ou sai daqui. E eu queria ver minha mãe, eu precisava ver minha mãe. E você não podia voltar no Brasil. E não queria voltar para o Brasil também para morar lá pela questão da violência, que eu estava traumatizado. Aí a gente começou a estudar sobre o visto de Portugal. E nesse meio tempo mantendo o visto de estudante para ficar legal aqui. Sim. Né? E esse detalhe interessante que eu quero falar sobre isso, que as escolas aqui também elas dão uns moles e quase eu perdi o meu visto por causa da escola. Meu visto definitivo de habilidade especial. Olha. E a gente me lembra disso. Mas por causa do visto de estudante? Agora, por causa da escola de estudante? Eles não deram a minha saída oficial da escola. Ah, entendeu. Eles fizeram confusão. Isso é importante até as pessoas... E só para as pessoas entenderem, por que você não pode ir para o Brasil, né? Para quem não sabe da história, que muita gente já sabe, quando você está aqui com visto... Quando você vem para cá e aplica aqui em território americano por visto de estudante, você não pode sair, né? Não pode, porque você tem uma mudança de status. Na verdade, você pode. Não, ninguém vai impedir você de sair. Só que aí você não consegue voltar. Você tem que aplicar de novo no Brasil, entendeu? Porque aqui você tem uma mudança de status quando você aplica por aqui. Então você não tem um visto carimbado. Então quando você sai, você continua com aquele teu visto que já está vencido. Exato. Então para você entrar de novo, você tem que ter um visto. Então você tem que aplicar. E aí você não tem. E aí é difícil de você conseguir o visto logo em seguida, porque você ficou mais de 6 meses aqui. Então para eles entendem, não, você ficou mais de 6 meses. Então por que eu vou te dar um visto agora? Não, Então é bem complicado. E aí, nesse processo que a gente estava aqui, aí eu falei assim, não, eu quero ver minha mãe. Então, vamos reaplicar esse visto, vamos tentar uma alternativa. E aí, a gente começou a estudar sobre Portugal. E todo mundo falava, estava na época do visto Golden. O visto Golden é aquele que você aplica 500 mil euros numa casa e você compra a casa e vai. Eu falei, mas botar 500 mil euros, eu nem tenho isso disponível para aplicar. Aí, a gente começou a analisar, estudar e descobrimos um visto chamado D7. Isso aí, para a galera que está ouvindo, é interessante. Que é um visto de rendimentos ou de aposentado, isso para Portugal. E como é que é esse visto? Se você prova, no caso eu e minha esposa, que eu ganho um salário mínimo e meio de rendimentos europeu, que na época era 600 e poucos euros, um salário daria 1.000 e poucos euros no total. Se eu provar isso, por exemplo, eu tenho um aluguel no Brasil que me dá esse rendimento, eu já consigo pegar o D7. Ou se eu tenho uma aposentadoria que me dê esse valor. Então, o valor é muito baixo para você conseguir. E qual é o valor? Qual é essa medida? Normalmente é um salário principal, mais meio salário para cada acompanhante. Então, de Portugal, né? No valor equivalente para Portugal. Para Portugal. Então, no meu caso, explicando, era eu e minha esposa. Então, eu tinha que ter lá 600 e poucos dólares para mim e mais quase 400 dólares para ela, que daria o total de 1.000 e poucos dólares. Euros. 1.000 e poucos euros.
Isso na época o euro a 4, 5, né? Então o cálculo 6 mil, 7 mil reais provando, eu conseguia. Então, você prova essa renda no Brasil e que você pode morar lá, ou seja, você tem condição de morar sem problemas. E esse visto ele te dá o direito à cidadania. Olha. Você vai com todo o direito de título de residência, tudo direitinho, e depois de 5 anos você pode aplicar a cidadania. Então o que eu fiz? Fiz a aplicação aqui pelos Estados Unidos na Embaixada de Washington, portuguesa. Em 3 meses foi aprovado. Aí eu falei, vamos para Portugal, vendemos tudo aqui. A gente já tinha casa comprada, tinha tudo aqui, vendemos tudo e fomos para Portugal. Chegamos em Portugal, isso foi no dia... A gente viajou no aniversário da minha esposa, que foi dia 25 de maio de 2019. Aí chegamos em Portugal, me organizamos lá rapidinho. Aí eu fui pro Brasil para ver minha mãe, que era a coisa que eu mais queria fazer. Aí fiquei um tempo com ela e tal, não sei o que. Isso foi em julho. Aí eu fui pro Brasil. Né? Fui em maio, fui logo em seguida pro Brasil, fiquei com ela. Aí depois a gente voltou de novo, no final do ano a gente foi de novo, passamos o Natal no Brasil, aí minha esposa foi comigo nessa segunda vez, aí a gente passou aquela questão toda. Então a gente começou a matar a saudade de todo mundo nesse período. E aí eu falei assim, e agora? Portugal tem um monte de qualidade, mas eu amo a América, não tem jeito, eu adoro isso aqui. Eu falei, vamos tentar reaplicar o visto para cá, só que agora um visto diferente, um visto de habilidade especial, né? Através da fotografia, das premiações, enfim, né? Parte de fine art também, toda essa parte. E aí foi quando a gente começou a consultar ainda em Portugal, um visto novo de Portugal, um processo que começou esse processo final de 2019. A gente começou Ou seja, quando você chegou em Portugal, você já pensou, falou, pô, vamos lá, vamos tentar voltar. Tua paixão estava aqui mesmo. Aconteceu um problema nesse meio tempo, porque quando a gente foi para Portugal, a gente levou o nosso carro. Como assim? Tá aqui, porque esse visto permite você levar até 2 carros para Portugal. Container mesmo, embarca e vai embora. Desde que você tenha 1 ano do carro comprado. Então, assim, como investimento seria ótimo. Eu vou para Portugal, vou comprar o carro zero, chego lá dentro, porque aqui é muito mais barato que lá. Claro. Tá? Só que tem aqueles porquês não é tão bom, que a gente não entende que é a mesma coisa quando a gente vem para cá. Né? Que é aquilo que a gente estava falando. Chega lá, médica, aquela coisa. Seguro. Meu carro ficou parado de junho a dezembro sem poder andar, por causa de documentação. Porque lá tem toda uma questão ecológica de gases, as setas, as cores, é tudo diferente. Então você tem que adaptar o carro todo para o padrão deles. É muito mais burocrático do que qualquer coisa que você faça aqui, que as coisas acontecem muito mais rápido. Claro. E eu fiquei parado. E aí, por que eu estou fazendo esse intervalo? Porque nesse meio tempo eu comprei uma moto e logo no primeiro mês que eu estava na moto, eu sofri um acidente de moto, tomei uma fechada e quebrei minha mão. E no que eu quebrei minha mão, eu fiquei 6 meses sem poder fotografar. Aí você imagina, em casa, em Portugal, à direita, que eu uso para fotografar, quebrei 3 pedaços, que meu dedo nem fecha direito aqui. E aí eu fiquei 6 meses sem poder fotografar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Com o carro parado. Carro parado, com a moto quebrada. E você quebrado. Isso em 2019 ainda, né? Sim. Aí que ano, hein? Que ano. Aí eu comecei a fazer aquela parte toda de consultoria mesmo, de mentoria por telefone. Eu tinha por Zoom, né? Aquela coisa toda. Então tinha cliente na Califórnia, tinha cliente em BH, em Belo Horizonte, tinha cliente no Rio, cliente aqui em Orlando, alunos, né? Então eu continuei fazendo a minha mentoria toda em casa. Se vira mesmo, né? Se virar. E aí, cuidando da minha mão. Então aí eu falei assim, vamos aplicar de volta, né? Não tinha que fazer, eu falei, vamos tentar. E foi por isso que a gente também resolveu aplicar para cá. Mas a gente ainda não tinha vivido muito Portugal, de uma maneira geral. Né? A gente ainda estava naquela chegada em Portugal, esses primeiros 6 meses, né? Agora me diz uma coisa, Cláudio, a tua vontade de vir aqui para os Estados Unidos, ela vem lá de muito, muito tempo atrás. Né? Eu vou até já mostrar uma foto aqui, só para a gente ter uma ideia, que é a seguinte foto, é uma foto de uma feira. Sim. Como é que chama essa feira aí, Cláudio? Essa é a International Signage Association, né, que é aquela ISA, né, que a gente está vendo ali. Isso é uma associação do pessoal na área de sinalização, impressão digital, de fine art, quem trabalha com impressões de grandes formatos e tal. E essa feira sempre acontece nos anos pares. Tá? Então, a gente está em 2024, esse ano tem essa feira. Legal. E ela sempre acontece naquele pavilhão do Convention Center ali de Orlando, International Drive. E essa foto aí, se eu não me engano, é 2004, se eu não me engano. Mas eu comecei a vir... Mas qual que é a história dessa foto? Então, em 96. Conta pra gente. Então, 96 não foi a tua primeira vinda para cá?
Foi. O que acontece assim, eu vou resumir um pouquinho. Lá atrás, quando eu era criança, eu sou de 70. Então a gente não tinha internet, né? A gente não tinha o acesso que a galera tem hoje. Somos de 70. E aí, quando eu fiz 15 anos, já foi em 85, né? Tinha uma época que estava bombando Orlando, que era aquelas excursões das tias, né? Tia Júlia, tia Augusta, tia não sei o quê. E a galera vinha. Tio Cachel na minha cidade, era tio Cachel. Era tudo tia, eu né? Nunca embarquei nessas excursões. Eu não conseguia, não tinha condição. Eu também. Então a gente não tinha. Mas a gente tinha amigos e primos que vinham. Uhum. Então eu ficava louco com as histórias que eles contavam para mim, como é que era a Disney, aquela coisa, e minha cabeça ficava imaginando. E eles voltavam, né, pra escola, porque assim, isso acontecia nas férias. Sim. Aí quando você voltava de férias, o seu amigo que viajou tava com moletom, tava com guarda-lápis da Disney, tava com um monte canetinha, né? As coisas bobas, né? Sabe, aquele tênis da moda, aquelas coisas. Exatamente. O All Star também bombava naquela época, que não tinha, no Brasil tudo não tinha. Muito caro também. Então, para mim, eu ficava ali, eu tinha aquela coisa de sempre ver aquelas séries passadas, né? Hook, Chips, né? E aí você via aquela cultura americana nas séries, né? E aquilo já te trazia um interesse pelos Estados Unidos. E aí eu pedia para os meus primos, meus amigos, pegarem qualquer papel na rua quando eles vinham para cá. Tipo, papel de propaganda na International Drive de restaurante, disso, daquilo, mapa de parque. Você se encantava por qualquer coisa que eles trouxessem, porque tudo era encantador, né? E eu era visual, né? Eu gostava dessa coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito visual, né? Então eu pegava aquilo tudo e o pessoal trazia aquilo para mim. Eu não estava preocupado com o presente, eu queria ver as coisas que aconteciam, as fotos. Isso que é o mais legal, né? E aí eu comecei a juntar isso. Isso em 85 eu não podia vir. Então eu comecei a botar uma meta. Eu quero conhecer a Disney. Eu não pensava em morar aqui. Uhum. Com 26 anos eu vim para cá. Sem falar inglês, entendeu? Sem ter GPS na época, né? Sim. Aí eu aluguei um carro em Miami, vim para Orlando direto. Fiquei 10 dias em Orlando, voltei para Miami e fiquei 3 noites lá em Miami e voltei para o Brasil. Só que eu voltei encantado, né? Eu falei assim... Falou, não, tem que voltar. Não tem como. Não dá para voltar para o Brasil. Não tem. Como eu olhei aquilo, eu pensei assim, caramba, a gente idealiza uma coisa muito, né? E quando a gente chega e vê que aquela coisa não é tão bom. Só que aqui era o contrário. Eu idealizei tanto isso aqui que eu pensei que eu ia me frustrar. E na verdade foi o contrário. Era muito melhor do que eu imaginava no meu conceito. Isso não é para todo mundo, né? Eu estou falando do meu conceito, na minha visão. E aí eu falei, eu tenho que voltar. Isso foi em janeiro de 96. Uhum. Aí eu fui começar a pesquisar. Minha empresa estava começando, eu não tinha muita grana ainda. Aí eu falei assim, eu vou pesquisar alguma coisa. Aí eu pesquisei essa feira, dessa foto. E aí essa foto, essa feira... Isso em 96, isso né? Isso em 96. Uhum. Aí eu descobri que tinha essa feira no mercado e como eu tinha muito cliente e amigos no segmento, eu falei, vou fazer um pacote e vou levar essa galera para a feira. Aí eu fui para uma agência... Olha que ideia brilhante. Já que não dá para ir sozinho, eu vou reunir um monte de gente e vamos né? pagar minha viagem. Aí fui numa agência de turismo no centro da cidade, no Rio. Fiz uma parceria lá, fiz um pacote lá, 2 pessoas no quarto, 3 pessoas no quarto, com carro compacto. Fiz uma planilhazinha. Aí, ó, Belinha chegou. Aí fiz essa planilhazinha e tal e divulguei para todos os meus clientes e amigos no segmento. Uhum. E aí eu, com a agência, eu acordei com ela o seguinte, se eu vender 10, eu ganho uma passagem. 10 pacotes. 10 pacotes. E cada pacote que eu vendi, eu ganhava $100. Nossa. Aí eu vendi 27 pacotes naquela primeira. Aí eu vim de novo para os Estados Unidos no aí mesmo ano. Aí virou um business, né? Virou um business. Aí virou um negócio. E aí eu vinha para cá, ficava como guia de turismo deles, assim, né? Mostrando todo o segmento. E isso aconteceu os 5 anos, os anos pares dos 5 anos seguintes. Sempre que tinha feira. Eu trazia a galera. Então, assim, eu já era apaixonado, mas até então também não pensava em morar nos Estados Unidos. Era só aquela coisa de toda as minhas férias. Quer ir para onde? Quero ir para Disney. Quero ir para lá. Vou para lá. E aí, vamos para a Europa, vamos para a Argentina, viajar, mas eu queria vir para cá. Era uma coisa que eu me sentia aqui dentro, aqui era a minha casa. Sempre foi isso. Legal. Sem pensar em morar ainda. E quando que teve essa intenção tua de morar e sair de lá, essa mudança toda? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse processo de se programar para vir para cá, né? Porque aí é diferente, né? Totalmente. Na verdade começou assim. Em 2014, eu tinha uns amigos que começaram a investir em casas aqui. Tava bombando aquela coisa das casas de resort, para investimento, tudo isso. E eu tinha uns amigos aqui, lá no Brasil, que já estavam investindo aqui, já tinham comprado algumas casas e tal. E aí eu vim passar uma semana na casa deles, que eles tinham comprado num condomínio lá em Kissimmee.
E aí eu fiquei uma semana com eles. E aí eu falei, cara, isso aqui é muito legal, vou comprar uma casa para investir também. Aí eu fui, comprei, dei um sinal numa casa, ainda em construção, né? Que você compra em construção, para esperar. Só que era um condomínio de resort. Aí voltei para o Brasil. No que eu voltei para o Brasil, eu sofri algumas violências lá, né? De assalto, né? E aí eu falei assim, vamos passar um tempo lá para ver qual é a experiência. Só que quando eu voltei para passar esse tempo aqui, eu identifiquei que, tipo assim, morar no condomínio de resort não é muito legal, porque você não tem um vizinho certo, né? É aquela coisa da bagunça, às vezes chega um cara à noite, aquela confusão toda. Então eu falei assim... E você meio que não tem nem direito de reclamar, né? Assim, você tá na área de férias, né? Totalmente, né? E aí eu falei assim... a minha casa não tinha ficado pronta, aí eu falei com a construtora e fui visitar uns amigos no condomínio Intergarden. E aí quando eu cheguei nesse condomínio, eu fiquei encantado com um condomínio residencial que tinha desde townhomes até mansões, apartamentos, tudo. Eu falei, cara, é aqui que eu quero. Aí eu fui falar com a construtora, você tem essa casa aqui, se você quiser trocar, você troca. Naquela época, o dólar era 2 e pouco. Nossa. Entendeu? E eu tinha vendido um apartamento que eu tinha com um valor bom, que dava para pagar a casa à vista e ainda sobrava dinheiro. Aí eu falei assim, então vamos trocar. E aí a gente trocou e veio morar nessa casa. A gente ficou morando nessa casa como turista, para saber como é que era a questão. Foi daí que a gente foi para o Brasil para poder tentar o visto de estudante pela minha esposa e tal. Mas a gente fez essa pré-experiência. Só que quando a gente voltou para o Brasil, que aí foi aquele fato que eu contei, perdi meu irmão, aquela coisa toda, foi nesse intervalo, depois de já ter conseguido, já ter tido o visto negado de estudante da minha esposa. Que aí a gente sofreu outras violências, aí eu falei assim, não tem mais, eu quero dar um tempo fora do Brasil. Mas que planejamento que você fez, assim, para... Claro, você veio para cá, de repente comprou uma casa e não sei se você estava pagando mortgage ou não, porque a questão do aluguel também já é um peso a menos ou um peso a mais, mas assim, planejamento, a grana é sempre uma questão muito importante, né? Na verdade. Como é que você pensou? E hoje mais ainda, né? Sim, o dólar está muito cada alto, vez né? mais, exato. Como eu te falei, na época, a gente fez um mortgage, sim, da casa. Eu pagava na época $2.000 e poucos por mês daquilo. Só que a minha empresa no Brasil me dava subsídio para isso. Claro. Entendeu? Você manteve a empresa no Brasil? Mantive a empresa no Brasil. Eu vendi a empresa tem 3 anos. Com dólar a 2 e pouco, dava exatamente, dava para ficar tranquilo. E eu também tinha imóveis alugados no Brasil que me dava esse rendimento para poder estar aqui. Então, meu planejamento ele veio baseado nisso, na conversão do real para o dólar, né? Aquela coisa toda. Quanto que eu tinha e quanto que eu iria gastar por mês. E como só sou eu e minha esposa, a gente não tem escola, não tem nada, nossos custos relativamente são baixos. Claro. Entendeu? Tanto que quando a gente veio, a gente ainda pensou assim, não vamos comprar 2 carros. Entendeu? Mas não tem fica necessidade. com o mínimo, né, possível. Vamos reduzir todos os custos em cima disso. Então, nosso planejamento foi nisso. A gente pode gastar tanto por mês e a gente não pode passar isso, porque eu não posso depender de trabalhar nos Estados Unidos. E aí foi isso, basicamente pensando dessa maneira, né? Depois você acabou indo para Portugal por essa questão do visto, a gente acabou falando sobre isso, né? Eu quero que você fale aqui dos Estados Unidos, mas quero que você fale um pouquinho também sobre Portugal. Por que você gosta tanto daqui? Por que você gosta tanto aqui dos Estados Unidos e você decidiu depois voltar para cá? Então, isso é muito pessoal, tá? Assim, quando a gente fala de um país ou de outro, né? Você tem aquelas coisas que você se identifica. Eu sempre me identifiquei com os Estados Unidos, como eu te falei, desde a parte de séries e depois quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei, cara, aqui é para mim. E por que isso é para mim? Eu sou uma pessoa que estou muito ligada assim à tecnologia, avanço, as coisas acontecerem rápido. Eu gosto dessa coisa de tudo muito flash, muito rápido. Estar onde a coisa acontece, né? E aqui realmente, além disso, a mão de obra é valorizada aqui. Né? Então, qualquer tipo de serviço que você faça, a mão de obra é valorizada. Então, como fotógrafo, isso é bom também. Né? Então, você tem um diferencial de você poder oferecer serviço com uma qualidade e receber por isso. No Brasil, é bom a fotografia de casamentos, por exemplo, e tal. Já teve épocas maravilhosas e continua sendo bom. Mas você tem problema da insegurança. Né? Se você vai fazer um casamento no Brasil, o que você pensa? Na hora, se você é o primeiro a chegar, o ladrão já está olhando você chegar com os equipamentos. Ele espera acabar a festa. Acaba a festa, tu sai, você é o último a sair da festa, porque tu é o fotógrafo. Ele vai, te rende e leva tudo. E aí você perde tudo. Então a gente tem até técnica como fotógrafo, tipo assim, eu sempre que saio de um evento, eu tiro os cartões, escondo na meia, porque se levar o equipamento, o seguro paga. Mas eu não posso perder as fotos do casamento. Olha entendeu? Isso. E no Brasil isso é demais. Né? Então, assim, é perigoso. Então isso começava a fazer o quê? Eu não vou trabalhar como fotógrafo aqui, porque você não tem segurança.
E eu mantinha a minha empresa ainda na área de sinalização, que era onde era meu foco mesmo de rendimento. Portugal, você tem muita segurança. É muito tranquilo de trabalhar. E tem muito mercado nessa área também de fotografia, de casamentos com aqueles castelos maravilhosos. Você tem são visuais assim, meu Deus do céu. E você vê... Vou até colocar umas fotos, vou colocar umas fotos de Portugal aqui, ó. A gente tem bastante coisa. Aqui temos a feira. Aqui ainda na época da empresa, né? Isso aí é na empresa. Esse foi um evento em Macaé. Vamos fazer o seguinte, só resume por que Portugal. Eu vou colocar. A gente vai voltar nessas fotos aqui, mas vou botar Portugal aqui, deixar Portugal assim, ó, com esse visual. Mas por que você acha que Portugal é diferente, embora tenha. Então, aí o que acontece? Tem como trabalhar lá? Tem. É um mercado diferente, mas eu acho que o mercado legal de você trabalhar em Portugal é você oferecer serviços para quem vem de fora para Portugal. E não para Portugal diretamente, lá dentro. Tá? Tem os prós e os contras, tá? No sentido de que Portugal não tem um ganho financeiro muito bom internamente. Você não tem um plano de carreira como funcionário assim que te traga muito, a não ser em algumas áreas, tipo TI e tal. Mas assim, a mão de obra não é muito valorizada. Então, para você ganhar dinheiro legal, ou você tem seu negócio próprio, ou você presta serviço para a galera que está vindo. Então, por exemplo, vem o pessoal da Espanha, ou vem o pessoal do Brasil que vai fazer um casamento no Castelo de Sintra. Entendeu? Então, você está fazendo um pacote para aquilo. E hoje tem uma coisa que a gente chama muito de elopements, que são aqueles casamentos pequenos. Como é que chama? Elopements. Elopements. Tá? Que são os casamentos pequenos, que às vezes é só o casal e um celebrante. Às vezes é um casal celebrante e os pais, ou um casal de amigos, padrinho. Esse é o nome que se dá aqui? Eu creio que sim, eu não tenho certeza, mas é bem comum na Europa esse nome. E isso é muito legal, porque você planeja isso trazendo o pessoal do Brasil que vai casar e faz aquela viagem, oferece um jantar maravilhoso, aquela celebração que pode ser ao ar livre, pode ser num castelo, pode ser embaixo de uma ponte. Então você faz aquela cerimônia exclusiva para aquele casal. E você fotógrafa, faz as fotos daquilo e faz aquele registro. Então é um segmento muito legal, porque você ganha dinheiro com isso bem e dá para viver bem. Só que eu entrei lá e ainda peguei a parte da pandemia logo em seguida, que começou. Então fecharam todas as partes de hotéis, de locais de eventos, tudo isso. E aí você não podia mais fazer nada. Então acabou. Então eu continuei trabalhando essa parte de mentoria, aquela coisa toda. Sim. Mas paralelamente a isso, abri um outro nicho de mercado também que é interessante, que é o mercado de gastronomia, que eu já trabalhava e lá começou a bombar, porque os restaurantes, para não quebrar, começaram a oferecer comida para ser entregue. E para isso eles precisavam de fotos. Então eu comecei a fotografar restaurantes. Eu fotografei mais de 200. Fazer cardápio, o próprio restaurante, ou seja, foto de comida pra caramba. Exatamente. Né? Foram mais de 200 restaurantes fotografados que eu fiz lá e tal. Mas voltando só para a tua pergunta, então assim, você comparar os Estados Unidos com o Brasil e Portugal, são nichos totalmente diferentes, são mercados diferentes, tá? Mas as coisas em Portugal são muito mais devagar do que aqui. Então, para mim, eu gosto dessa agitação. São, entendeu? Então, são. Para mim, eu acho... meio Brasil? Cara, culturalmente, né? A gente tem essa cultura, né? Mas o que você acha? Que lá, assim, as coisas são... Você já falou que é um pouco mais burocrático. Bem mais burocrático. Ou seja, tudo leva mais tempo e tal. Hoje eu dou um exemplo até que eu brinco com a minha esposa. Minha esposa, ela ama morar em Portugal. Tá? Eu não tenho nada contra morar em Portugal, entendeu? Só que assim, eu, inclusive, quero visitar, que eu nunca fui a Portugal. Eu quero voltar lá. Eu criei meus amigos lá, adoro aquilo lá, no sentido, você viajar a Portugal de norte a sul, é lindíssimo. O país é maravilhoso, é pequeno, tem tudo. A beleza natural fora de série, fora a história, né, que está ligada ao Brasil comida, também. Nossa, eu andei aquilo ali de norte a sul algumas vezes, entendeu? É maravilhoso. Mas minha esposa, por exemplo, ela ama lá. Mas o que ela entende é que ela lembra isso, o Brasil dela, quando ela era criança. Ela se coloca nesse comparativo. Porque assim, tinha a costureira da esquina, o sapateiro, o armarinho, é o vizinho que planta não sei o que e te dá alguma coisa para você comer. Tem muito isso lá ainda. Se mantém, né, na Europa esse tipo de serviço, né? É engraçado. É engraçado, tem muito isso. E isso é gostoso. Então a gente andava muito de bicicleta, a gente passava de moto também, a gente viajou até para a Espanha de moto. Então a gente pegou essa cultura local, sabe? Fora das autoestradas, né? Pelos interiores. Isso, bem local mesmo. Que aqui a gente não vê tanto. É mais difícil. Para você ter isso, tem que andar para longe. E lá não. Você anda 10 minutos já está numa cidadezinha diferente, né? Aqueles vinhos maravilhosos. A comida é maravilhosa. A qualidade da comida é muito boa. Os frutos do mar.
É incrível. Então, assim, esse lado é muito bom. Realmente, para mim, é 1000 vezes melhor até que aqui, em termos de alimentação. Tá? Mas não tem essa pegada de trabalho, que é a pegada que eu gosto. Eu gosto dessa coisa mais tecnológica, coisa correndo, né? Então, assim, como eu me acho muito produtivo ainda, eu não estou indo. Eu vejo Portugal mais como aposentadoria. Você vai ainda vou voltar para lá, né? Não sei, mas sabe, assim, é um local que eu sem dúvida, não tiraria do meu mapa de jeito nenhum. Então a gente viajou muito, a gente aproveitou essa época de pandemia também. No que a gente podia viajar se isolando, a gente acabou viajando bastante, inclusive para outros países. E uma outra qualidade de morar em Portugal é que a Europa, para você viajar de avião, é muito barata. Você tem vários pacotes, né, com tarifas baixas, que você pega um aviãozinho e você paga 26 e de volta para a França, 26 euros. Então é muito barato. Então você morando em Portugal, você pode conhecer a Europa de uma maneira gostosa e com baixo custo. Mas, estando nos Estados Unidos, como é que é trabalhar aqui como fotógrafo? Porque aqui realmente, né, você trabalha hoje como fotógrafo, né? Ou seja, tem bastante trabalho, você atua em várias frentes, como a gente mostrou ali nas fotos, né? A gente tem... Vou mostrar aqui, tem foto de... Além da feira... Vamos passar aqui então. Tá. Começo no Brasil, a tua empresa no Brasil, né? Exatamente. Ainda com cabelo. Ainda. Aí isso aí era dentro da minha empresa, eu tinha uma área que no caso a gente representava a Holland. E aí, quer dizer, a empresa ainda existe. Isso é uma plotagem? É, plotagem. Ali no caso a gente estava fazendo uma apresentação técnica desses dois equipamentos. Isso era um showroom nosso lá dentro da nossa empresa. A empresa existe ainda, está com meu sócio, ele comprou a empresa toda, que é a Textos e Contextos, vou dar uma propaganda lá para ele. Sim, é verdade. Esse aí, né, sou eu, né, no meu cantinho, no meu escritório, na minha bagunça de sempre, ainda com um pouco de cabelo, mas já aparecendo. Aqui fotos belíssimas de Portugal. E aí, o que a gente já falando. Porque aqui, você está trabalhando com várias frentes, né? Você tem alguma coisa que você curte mais? Obviamente que tem, né? Tem a parte de comida, olha que foto incrível, umas fotos lindas, cara. E dá uma fome danada. Não, eu sei disso, porque fazer o portrait, né? Que são as fotos de pessoas. Aqui você lembra o nome dela? Lembro, a Renata. Renata. Um beijo, Renata. Um beijo, Renata. Poxa, querida. Fui lá na RetroStation. Nossa, querida. Maravilhoso. Essa Carol Gama essas fotos todas são representativas meio de lá, né? Essa aqui já não. Não, esse foi naquele Isleworth, aquele condomínio. No Isleworth? Nossa. Onde mora o Shaquille O'Neal, né? Shaquille O'Neal, onde o Flávio Augusto, né? A casa dele era ali também. Cláudio Castelo. Não sou eu, não. Quem sabe não, um dia. Aí foi o show da Simone Simari que eu fui. As famosas. Muito legal. Os bebezinhos. E aí a gente tem... Tá vendo? A gente tem todo tipo de trabalho, né? Feminino, casamentos. Olha só que lindo. O que você... Essa eu acho a foto engraçada. Lindo filhinho demais. dela levantando lá, me ajudando como assistente. Então me fala desse tipo de trabalho aqui. Para quem tá lá no Brasil e de repente tá pensando, pô, essa é uma área que de repente eu sei trabalhar, ou eu faço um curso e vou, me conta aí, como é que é? A fotografia ela tem muitos campos, né? Quando você pergunta o que você gosta de fazer. Área imobiliária também aqui, ó, a gente exatamente, isso aí tem bastante mercado aqui também. Isso tem bastante. Aí a drone, né? Na verdade, também. A fotografia, como ela tem muitos campos, é muito difícil. Você gosta de quê? Eu sou apaixonado por fotografia desde criança. Minha primeira câmera veio aos 8 anos de idade, que eu pedi de presente de Natal para minha mãe. Então, assim, a fotografia para mim é difícil eu falar assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de fotografar. Tem coisas que eu não faço mais porque eu vejo que não é minha especialidade e não me diz. Sim. Como, por exemplo, você faz fotografia de newborn? Não. Aqueles bebezinhos, recém-nascido e tal. Mas acompanhamento de bebê você faz? Faço. A partir de 1 aninho de idade eu já faço. Entendeu? É o teu nicho de mercado principal? Não, não é. Mas eu sei iluminar, eu sei fotografar. Então, assim, dependendo do tipo de trabalho, eu acho que você tem que estudar muito para poder se colocar e fazer aquilo. Claro, até para você ser muito bom e diferente naquela área, né? Exatamente. E a paciência para fotografar newborn e crianças, né? Não, newborn é muito difícil. Não é? Eu fiz 3 ensaios de newborn na minha vida, nenhum deles eu segurei bebê. Todos eles eu contratei ou foi minha esposa ou foi uma fotógrafa, uma amiga minha que me acompanhava. Cara, até mandar um beijo para ela, Cris Lee, que está lá na Califórnia.
E é muito legal isso, porque assim, ela fazia o bebê e eu fazia as fotos, entendeu? Assim, mas só que é aquilo que você falou, teve um ensaio que eu demorei 6 horas, a criança não dormia de jeito nenhum. Então, assim, não é minha pegada de foto, gente, né? Agora, eu gosto muito de foto de gastronomia, amo, entendeu? E essa experiência em Portugal foi incrível, né? Porque você teve que se especializar também, né? Muito. Porque quando a necessidade aparece, eu acho que aqui, morando fora, quando a gente, né, sai da nossa zona de conforto, isso acontece com todo mundo. A gente aprende coisas novas. Sim. Você se joga em outras coisas, né? Eu fiz curso de fotografia por isso. Sim. Sempre gostei. Sou um péssimo fotógrafo. Mas assim, eu fui entender mais de fotografia porque eu falei, cara, isso é uma coisa que eu posso fazer lá. Entendeu? Sei lá, entre outras coisas que você possa fazer aqui, mas... Então, respondendo essa questão do como essa profissão aqui, isso. Eu só quero passar essa questão, porque quando eu falo que eu gosto muito de gastronomia e foto nisso, a gastronomia ela exige uma técnica diferenciada para outras coisas. Porque, por exemplo, você vai fotografar um restaurante, está chovendo, a luz está ruim, você tem que usar o flash para isso. Você tem que saber trabalhar com flash. Aonde vem a luz principal, né? Você tem que criar uma textura, você não pode botar uma luz frontal. Então, tudo isso são estudos, claro, né? E que, na maioria das vezes, as pessoas pensam em comprar uma câmera, botar um flash em cima da câmera vai fazer uma foto boa, e não é assim, né? Então, assim, eu sou muito especializado em flash, né? Então, assim, eu até dou curso de flash, essa coisa toda, inclusive para vários fotógrafos aqui. Eu ministrei várias aulas de fotografia voltada para flash para cá por causa disso, que a galera trabalha muito com luz natural, mas não desenvolve a tecnologia da parte de flash. Mas o segmento são todos, você pode imaginar. Aqui tu tem um mercado muito grande de eventos, né? Se você não fala inglês, tu tem uma comunidade enorme de brasileiros aqui que está o tempo inteiro fazendo festa dentro de casa, está fazendo show, tem bares, tem música ao vivo, tem casamentos, tem aniversários, né? Então, assim, tem eventos, né? Eventos de premiações. Então, assim, o mercado de fotografia nessa área é muito grande, né? Só que aí você trabalha para o mercado brasileiro, né? Sim, esse mercado que aí brasileiro. Você tem que entender o mercado brasileiro. Que pontos você colocaria aí? No diferente de trabalhar para um americano, de repente cobrir um... O mercado brasileiro não muda muita coisa. Uma convenção. O brasileiro é muito parecido com o Brasil. O brasileiro tem sempre aquela coisa do pedir o desconto. Não é? Não tem muito aquela coisa da tip, né? Quando você trabalha no americano, você está sempre recebendo uma tip qualquer, claro, né? E eles não têm esse conceito muito do desconto. Eles olham o teu trabalho já de uma maneira assim, se teu preço é esse, eu vou te chamar e eu sei que eu vou te pagar isso. O americano. O americano. O brasileiro, teu preço é esse. Não, o que eu vi fulano de tal, não sei o que, cobra tanto, não sei o que, começa aquela coisa. É por isso, aí você está a ver dessa situação. Exatamente. Então você tem que... É diferente. Outra coisa interessante também, o mercado americano, às vezes, você cobra por fotografar, só por fotografar, e não entrega nada. E depois a pessoa vai no teu estúdio e compra. Eu compro um quadro, compro um photobook, entendeu? Compro um produto. Como assim? Você só fotografa? Você cobra X dólares para fazer uma hora de sessão dela. E aí você fez a sessão. Aquilo é o teu trabalho de fotografia. Isso. Só que ela vai ter algum produto? Não. Ela vai voltar no teu estúdio e vai comprar o produto que ela quer. Ou então no mesmo dia ela vai selecionar. Eu quero essa foto impressa num quadro 20x30. Entendi. Entendeu? Eu quero essas 10 fotos, quero fazer um photobook. Ou seja, o arquivo digital, às vezes, nem é entregue para o cliente, fica contigo. Você não está vendendo arquivo digital. Sim. Tá? Então, isso é um nível muito legal no americano, porque eles valorizam realmente o seu trabalho. Que legal. Que é bem diferente. No Brasil, não. A maioria dos brasileiros, você faz as fotos e tem que entregar todos os arquivos digitais e não vende fotoproduto nenhum. É só entrega foto, Em alguns casos, casamentos, festa, você até vende um photobook, uma coisa nesse sentido. Essa é uma diferença bem grande. E no brasileiro você já tem que vender com tudo junto. Não tem essa coisa de vender nada separado, não. Então essa é uma grande diferença, realmente, entre os dois mercados. E o falar inglês, né? Que claro que é óbvio, assim, mas você acha que você conseguiu se inserir nesse mercado americano de alguma forma? Isso te ajudou? Tem barreiras ainda, né? Porque mesmo morando por tempos aqui, a gente
eu digo que a gente sempre fica fluente naquilo que a gente faz. Exatamente. É o domínio daquele teu mercado, teu nicho, né? Porque aí você sabe as palavras, você conhece e tal. Como é que foi para você? Então, isso ainda é uma adaptação em alguns casos, porque não é só o inglês do americano que você tem que saber. Porque aqui também você não é trabalhar só para americano, você tem outras culturas que também estão aqui. Por exemplo, tem um indiano, por exemplo. Então você vai fazer um casamento indiano ou um casamento americano. É uma doideira, brasileiro, né? É tudo diferente. Então você tem que entender a lógica, as etapas de cada um. Dizem que dura dias, né? Um casamento indiano, alguns são... Na verdade, no nosso caso com fotógrafo, a gente fica um dia só trabalhando, só que são etapas diferentes. Não é? Um dia a noiva, outro dia o noivo, outro dia não sei o quê, tem uma cerimônia. Eu ainda não entrei nessa linha, não. Olha, eu já ouvi falar que assim, pode ser isso. Claro que você pode ser contratado um dia só, mas que tem várias etapas e vários dias, né? Mas a questão que eu quero dizer aqui é a seguinte, porque a gente... Com o indiano, a gente tem que falar inglês também. Então, assim, você tem que entender o inglês deles e a necessidade deles, né? Então, o americano é a mesma coisa. Então, quando a gente vem para cá, a gente começa a trabalhar para o americano, na maioria das vezes, quando você tem um brasileiro casado com um americano, que te indica, já você tem um vínculo, né? E depois você começa a desenrolar. Tem certas áreas que você pode trabalhar muito bem com gastronomia, porque você explica para ele, você fala o teu inglês, explica as etapas, e faz uns passos que não fica difícil. Você não tem que ter uma fluência absurda em inglês para isso, você desenrola. Mas, por exemplo, você vai fazer um ensaio de moda só com americano. Como é que você posiciona o modelo? Vira para cá, levanta o queixo, abaixa, joga o quadril para trás. Assim, não, vem um pouquinho mais para frente, olha a luz. Não, olha aqui em direção ao octabox e tal. Então, você já tem que ter um linguajar um pouco mais desenvolvido para poder fazer esse tipo de trabalho, quando você está trabalhando só com americano. Então, essa é uma questão, realmente. Um aniversário com o americano. Não tem muita dificuldade, porque é fácil, você já é mais ou menos, olha para cá. Você, básico, né? E tem palavras básicas e acabou. E hora marcada, o que é melhor. Entendeu? Então, assim, realmente é o nicho que você está entrando que o teu inglês vai ser mais ou menos exigido, né? Então, obviamente, eu acho que são passos, né? Vai devagar, ou às vezes acompanha um segundo fotógrafo, começa a acompanhar nesse sentido. Mas, ou seja, é um mercado bacana. É um mercado legal. Eu gosto bastante daqui. Se você não fizesse isso, você faria o quê, Cláudio? Cara, então, eu sou uma pessoa que eu estudo o tempo inteiro. Para ter uma noção, até fotografia eu estudo todo dia. Por incrível que pareça, eu estou sempre olhando qual é a tendência europeia, a tendência americana, vendo os grandes fotógrafos, vendo o que eles estão fazendo, até para melhorar sempre a minha técnica também. Mas, assim, um segmento que eu amo é a parte imobiliária, de construção. Entendeu? Então, assim, eu já construí algumas casas no Brasil, mantenho alguns imóveis alugados. Aqui eu cheguei a fazer um flip aqui também. Olha, que legal. Um amigo meu também aqui, que agora está no Texas. Já tirou tua licença? Não, de corretor? Eu quero tirar. Todo mundo tem, cara. Você tem que tirar sua licença. Isso é engraçado, né? Porque assim, eu tenho uns amigos vindo do Canadá agora para cá, tem outros do Brasil. Você fala assim, cara, a gente fica dando comissão para todo mundo, não ganha nada. Não ganha nada. Eu pensei a mesma coisa. Aí fui e tirei a minha licença. Tirou, não é? Ué. Por que não? Porque a gente vai vender 1 ou 2 casas por mês, claro, já é uma receita. Já vale, né? Exatamente. A licença aqui é algo que você tem. O americano, ele tem essa... Aqui a gente já sabe que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Esse é um conceito muito legal que as pessoas no Brasil, não sei se isso já está se desenvolvendo melhor, mas aqui se você faz 2 ou 3 coisas, não é porque você não faz bem nenhuma delas ou porque você está ferrado. Não, é normal. É normal. Então, assim, você pode ter uma licença de corretor de imóveis, você pode ter uma licença para vender seguro, você pode ter você pode ser cabeleireiro, você pode ter licença de um monte de coisa. Eu estava no caixa do supermercado e uma senhora já, ela estava no caixa do supermercado. E aí ela perguntou assim, como é que tá seu seguro? Se precisar, eu vendo seguros, tá? Eu tenho uma empresa, sou licenciada há muitos anos e tal. Então, você está entendendo? Porque ela é aposentada, provavelmente, mas ainda continua trabalhando e tem a renda dela. Então, assim, esse é um conceito que as pessoas têm que entender, que não é... Quando a gente fala para os nossos pais no Brasil que a gente faz isso, faz aquilo outro, os pais ficam assim, poxa, mas não é uma coisa só... Por que você faz isso, entendeu? Eles não entendem, as pessoas não entendem e elas acham pejorativo isso. E aqui não. Eu acho isso o máximo, entendeu? Porque aqui a gente está fazendo uma coisa aqui agora, daqui a pouco a gente vai lá e faz outra e não tem problema. E você passa a ser criativo, né? Você começa a criar outras coisas. E uma coisa interessante que você falou aqui dessa senhora, e me chama a atenção a primeira vez que eu vim nos Estados Unidos, nessa feira.
E quando eu cheguei na feira e tinha aquela parte de credenciamento, só tinha senhores e senhoras de idade. Eu olhei aquilo, todas elas preenchendo, e aí eu fui preencher, conversei com ela, preenchi minha ficha e tal, e aí aquilo me chamou muita atenção. Como eu falei, eu gosto muito de observar. Eu falei assim, as pessoas idosas, elas tendem a ser mais pacientes, elas querem conversar, elas têm essa coisa. E eles não estão preocupados com a tua idade aqui. Eles contratam. Se você está apto a fazer o trabalho, não importa se você tem 90 anos de idade ou você tem 18. Tem posições, né? Que para idosos, assim, né? Acho que mais para os idosos. Ou posições, eles entendem que as pessoas, elas são ultras, têm a experiência dela e tal. E no Brasil não é tão assim. Não, muito difícil. É muito difícil. Então, assim, isso é legal, porque você, independente da tua faixa, você continua sendo produtivo, fazendo alguma coisa para você, não é aquela coisa de ficar em casa parado, a não ser que você queira, né? E isso eu acho muito legal. Mas eu estou pensando em tirar minha licença. Viu? Começa a estudar logo, tá? Pois é. É um processo, assim, não é difícil, mas sendo que é uma área que a gente eu, por exemplo, não sabia. Então você tem que fazer tem prova, tem né? prova, exatamente. Ó, quem quer saber mais, eu não vou entrar no mérito aqui. A gente tem um podcast do Thiago Beglamini, que é o corretor, inclusive, da mesma broker que eu trabalho. A gente explica lá no podcast do Thiago. A gente está dentro de uma casa e tal, e o Thiago conta exatamente como é que é essa história. Eu, inclusive, revelei quantas vezes eu fiz a prova do Estado. Mentira, você não passou na primeira, não. Só para vocês terem ideia, a minha filha falou assim, pai, eu acho que isso não é para você. Mas todo mundo fala que a prova do Estado é difícil, né? Ela é difícil, você tem que entender primeiro, porque assim, a primeira você entende, estou revelando, a primeira você entende, a segunda você já vai melhor. Assiste lá, o podcast do Thiago tá lá, o Walk Talk do Thiago bem legal. É bem legal. É bem legal. E o Thiago também, ele chegou aqui com empresa de casa de férias, então ele fala se esse mercado é um bom mercado ou não é, das dificuldades também, dessa questão do inglês e tal. Foi bem interessante. Ele falou que ele comprou uma empresa aqui de britânicos, cara. Os caras os donos da empresa, eram todos britânicos. Então ele chegou, comprou uma empresa e já teve que ter uma reunião com os caras falando inglês da Grã-Bretanha. Assim. Ele falou que o André era horrível, era terrível. Então essas dificuldades todas, né, a gente vai crescendo. Você comentou até agora, recente, mais 3 semanas atrás, eu fui fotografar um restaurante que é um pub irlandês. Olha que bacana. E na verdade são pessoas que vieram foi do Canadá, se não me, acho que foi do Canadá. Agora, se não me falha, um casal, os senhores já estão aqui há mais de 20 anos, super simpáticos. E estão com o negócio montado ainda sem a cidadania ainda, porque o visto deles é aquela do negócio. Então são coisas que a gente vê. Isso. E o inglês dele hoje, totalmente americanizado, mas... É mesmo? Já tá? Eles não gostam de mudar, não, né? Eu não sei. Não, agora estou na dúvida, porque eu sei que eles não são irlandeses. Eu acho, se eu não me engano, eles são canadenses. Mas, enfim, é muito interessante isso, né? Porque... essa coisa cultural, né, de você começar a conversar com as pessoas e ver os mercados que o pessoal vem para cá e atua também e fica, né? É interessante. Então o mercado de construção seria um mercado bacana para você? É uma coisa que eu penso você já realmente fez e tal, faz aqui. Eu gosto muito, entendeu? Eu gosto muito de estar olhando casa, vendo... Você já entendeu como é que funciona a construção aqui um pouco? Os processos? Desde o início, lá de trás, eu já acompanhando minhas obras todas e tal. E até como a gente já fez um flip, a gente já entende como é que é os processos de construção. Rapidamente, como é que ele funciona? Mas sabe o que é o mais legal, André? Que eu acho que é o que você vive hoje e que quem está aqui na região vive e que as pessoas às vezes não entendem. Eu vou morar em Orlando. Orlando o pessoal pensa que é o Mickey e a International Drive. Isso aí. Mas existe um mundo em volta disso daqui que é muito mais legal, entendeu? Que é um mundo de parques que eu falo, os parques naturais para visitar, museus também que você tem, né, cidades assim, você anda 40 minutos, está numa área que você outros lugares, totalmente muitas outras coisas. Agora eu descobri que tem uma fazendinha lá que para criança tem até zebra. Olha isso, que legal. Ali atrás de Horizon West, entendeu? Então assim, são coisas tão pertinho e tem um mundo, um mercado paralelo do turismo ali, que é uma vida americana de se ver. Isso. Né? Que não é essa coisa do turismo. Então, assim, aí você começa a entender quais são as regiões boas de se morar em relação ao propósito de quem quer vir para cá. O que ele está buscando, né? Então, assim, você tem vários bairros que são bons, tem altas escolas que valem muito a pena, mas tu também tem bairros que tem escolas ruins que são muito bons. Só que se um casal sem filho, ele não precisa pagar mais caro, isso ali te atende.
Então, é essa visão que a gente, depois que começa a morar aqui, começa a viver esse mercado, você passa a ter esse conhecimento para poder oferecer o melhor produto para o teu cliente, né? No caso, aí a gente está falando de imóveis. O que esse é um papo difícil de ter com as pessoas, às vezes, vou falar do meu trabalho, por exemplo, como corretor, tá? As pessoas às vezes querem vir para cá e elas querem, vamos falar do aluguel, tá? Eu quero alugar alguma coisa aí. Então, a pessoa ela veio para cá de férias. E aí ela, lá do Brasil, porque dá para alugar ainda do Brasil, dá para fazer esse processo todo já, chegar aqui com o imóvel alugado. Ela fala assim, então tá, eu quero morar no condomínio tal em Celebration. Ou eu quero morar no condomínio tal lá em Kissimmee. Porque são as áreas que o turista conhece, entendeu? Exatamente. E aí o papo difícil é eu ter que dizer para a pessoa que tem lugar melhor para ela morar. Não é que Celebration é maravilhoso. Mas exatamente. É caro. É caro. E não aceita muito imigrante, entendeu? E se você perceber em volta de Celebration, não é tão bom. Não é tão bom, porque Celebration é isso aqui. Exatamente. E ao redor não tem nada, entendeu? Exatamente. Então, assim, essa abertura de cabeça, de mente aberta e de entender quem está aqui, que quer oferecer realmente o melhor e que eu tento direcionar, eu falo para as pessoas, olha só, eu moro numa região que eu moro aqui desde que eu cheguei. A minha filha estuda numa escola ótima e eu não moro onde os famosos moram, tá? Então, assim, existem outros lugares, entendeu? Só que as pessoas têm o preconceito porque elas não conhecem. Exatamente. Mas eu acho que tem que entender, porque a vida de turista não é isso. E é isso que a gente está falando, né? É se envolver com a comunidade mesmo, com as pessoas que moram aqui, sabe? Áreas que são residentes há muitos anos. Isso é o mais legal. Exato. E ver as áreas de expansões, né? O que está valorizando, se você vai investir um dinheiro aonde, o porquê, né? E realmente é fácil errar. E é fácil ser conduzido ao erro, né? Então, assim, voltando a essa questão de Estados Unidos, é até interessante falar, quando eu vim aqui as primeiras vezes, você sempre imagina assim, os tios levavam você para onde? International Drive, né? Fazia as parcerias lá com as empresas e tal, né? Botava a excursão ali, compra que eu ganho comissão também, restaurante é tudo assim. É business, ok, beleza. Mas quando você vem sozinho, você olha aquelas lojas assim, JVC, Panasonic, Sony, tu entra aqui ali, tu vai achar tudo. Cara, é mó furada. Você compra às vezes produtos que já foi utilizado. Você compra no cara falando que pode tudo, falando português, no dia seguinte você vai trocar o produto, o cara já não tá mais lá, já é outro, já não pode mais nada. É isso mesmo. Então, assim, você entender aonde comprar, com quem comprar, quais são as empresas realmente que você pode confiar, você só vai entender isso depois que começa a viver. E quando você vem na cara solta, sem nenhuma assistência ou ajuda de alguém que mora ou que vive isso aqui, eu já tive vários amigos que infelizmente tomaram volta aqui. E eu também tomei, até comprei uma filmadora da primeira vez que eu vim aqui. Algumas perguntas que eu tenho para você. Ó. em se tratando dos Estados Unidos, você já tomou alguma multa aqui, não? De trânsito? Não, tomei em Portugal. Em Portugal? O primeiro dia que eu cheguei, eu tomei. Passou sinal lá? Não, eu parei em frente a uma vaga. Um dos motivos de eu comprar moto foi por causa disso. Tá. Porque, mas eu estava com o carro alugado. Isso. Mas é porque Lisboa é caro para estacionar e não tem vaga, é lotado, entendeu? Então eu vi uma vaguinha aberta, parei, não identifiquei que era uma saída ali de carga e descarga, que era... Uf. E aí eu tomei a multa, no primeiro dia. Já perdeu uns euros lá. Já perdi. Outra pergunta é essa, você já tomou golpe aqui, não? Olha, eu não vou falar que eu tomei golpe. Um golpe. Ou você já perdeu um dinheiro. Foi complicado, entendeu? Porque não andou do jeito que eu imaginava. Na casa? Não, num grupo de escolas, entendeu? Eu não mencionava, porque sim, não, ok. Tem nada contra as pessoas, nada disso. Já foi resolvido. Eu não vou falar que eu perdi dinheiro, porque eu consegui recuperar, mas eu fiquei com meu dinheiro parado quase 4 anos. Então, assim, eu não tive como investir esse dinheiro. Obviamente, eu perdi dinheiro por causa do dinheiro parado, entende? Perdeu em torno de... Então, na época, o investimento foi na faixa de 250 mil, entendeu? Eu peguei os 250 de volta, só que sem 4 anos parado, sem rendimento. Você investiu só na valorização. em... num grupo aí de escolas. Tá bom. Um negócio, um business. Um business. Você já teve algum problema de insegurança aqui? Se sentir inseguro? Cara, isso que é muito... Sendo que você teve, né, tantos episódios no Brasil. Então, isso que é muito louco, né? Porque, assim... Eu já cansei de sair daqui, tipo, de evento 2, 3 horas da manhã, passar por Pine Hills, que é uma região mais perigosa aqui de Orlando, e você vê até um tráfico, uma coisa assim, mas ninguém se mete contigo.
Então, assim, é óbvio que você não vai largar um carro parado num local desse e com coisa dentro que vai ter o risco de quebrar, roubar seus equipamentos. Acontece. Mas acontece. Mesmo. Até tendo na shopping mesmo acontece. Sim. Mas aquele fato do cara chegar com uma arma na tua cabeça, entendeu? Você parar com o sinal e ficar com medo. Não, eu passo 2 horas da manhã, o sinal tá fechado no Pioneer Hills, eu paro. Tem um cara lá vendendo alguma coisa na esquina, o cara só me olha e eu tô esperando o sinal abrir, normal. Você não tá comprando nada. Assim, eu não tenho medo, entendeu? Então, por isso eu falei essa sensação é interessante, né? Então, para mim, isso é muito gostoso, sabe? Porque, assim, eu consigo circular a qualquer hora do dia. Minha esposa mesmo fala, eu tava em Macaé agora, né? E eu fiquei lá um período lá, até a data da entrevista, eu voltei para o Brasil. Né? Eu te falei que eu estava em Portugal, mas o meu visto foi aprovado em julho. Foi para o Brasil. Só que eu fui fazer entrevista no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí, nesse meio tempo que eu fiquei praticamente 1 ano no Rio, eu fiquei 3 meses em Vitória e depois fui para Macaé. E aí eu conheci uns fotógrafos lá, fiquei com alguns amigos, e aí um me chamou assim, pô, vamos cobrir um evento comigo aqui, não sei o que e tal. Aí minha esposa, não vai não, Cláudio, vai voltar com equipamentos de noite aqui. Então, assim, pra ter uma ideia, em Macaé, que é uma cidade menor, a minha esposa mesmo preocupada, e eu não fui. Eu falei que não vou não, deixa rolar. É o risco que não vale mais a pena. Entende? Né? Então, aqui não, aqui a minha esposa dorme, chega tranquilo, não tá quando você tá com o teu equipamento na mão, que você tá tirando... Normal. Não tem aquele pânico, né? Vou tirar tal coisa, né? Será que alguém tá olhando a minha câmera? E é totalmente isso. Você tá fotografando num bosque e tal, quando tu olha, tua mochila já tá 50 metros de distância de você, aí você volta lá para pegar o equipamento, volta de novo, entendeu? Enquanto que lá no Brasil é muito comum, às vezes, não é exagero que eu tô falando, mas é comum, às vezes, a pessoa até contratar segurança para ir contigo, para você poder fazer a fotografia, ensaio externo, entendeu? Infelizmente, isso às vezes acontece. E eu realmente parei de fotografar lá por causa disso mesmo, falta de segurança, infelizmente. Essa história da mochila é bem interessante. Só como curiosidade, uma vez que eu não morava aqui ainda, eu estava aqui conversando com um amigo e estava com uma mochila. A gente estava dentro de um paneira, né, num café desse. Né? Eu adoro. A gente estava dentro do paneira. Aí eu falei, cara, vou no banheiro. Aí peguei minha mochila para levar. Ele falou, não, deixa aí, eu vou estar aqui, mas olha só para você saber, mochila esquecida aqui pode ter bomba e ninguém vai pegar. Nossa! Ele falou, então assim, tem outros conceitos na cabeça das pessoas aqui que a gente nem pensa. Eu tenho que contar uma história incrível para você, tenho que contar isso para você. Então vai lá. Na época que eu tinha minha empresa, que eu estava nessa área de sinalização, a gente sempre tinha aquelas convenções anuais. E uma dessas convenções foi aqui em Orlando. Né? Foi aqui em Orlando. E aí e era pela HP. Né? Então eu vim com as revendas do Brasil e tal, não sei o que. Então a gente tinha uns grupos de amigos, ficamos no hotel da Disney, entendeu? E fazendo aquela convenção. E aí a gente ganhou durante a convenção uma pochete que era gigante, com o logo da HP gigante, né? E uma pochete era muito grande. E um amigo que estava com a gente, Camilo, lá de São Paulo, ele botou aquela pochete na cintura e a gente foi um dia de parque pago pela HP. E a gente foi para Epcot, né? Quando a gente chegou lá, logo naquela entrada, onde tem aqueles computadores que o pessoal fica, eu não lembro o nome daquela região ali, que é uma área fechada, isso tem tempo, né? Então a gente já estava aquela coisa de e-mail, tinha uns computadores com e-mail, então eu entrei lá, eu passar um e-mail para casa, aproveitei aquela oportunidade. Quando eu olho, aí eu saio com o Camilo, a gente sai do pavilhão. Quando a gente está de fora, eu vejo o Camilo batendo a mão em volta, assim, tipo, tá faltando alguma coisa. Só que era uma pochete desse tamanho. Era óbvio que a pochete não estava com ele, tinha que deixado cair. Ele, minha pochete caiu. Ele voltou. Quando ele voltou, já tinham cercado, a pochete estava sozinha no meio do negócio. Já tinham cercado. No meio do Epcot. No meio do pavilhão. Já tinham cercado lá, tal, não sei o quê. E eu olhei aquilo tudo cercado, só que o Camilo não viu. Porque ele, tipo assim, ele estava tão fixado na pochete que ele não prestou atenção que a área já estava restrita ali. E ele foi direto na pochete. No que ele foi na pochete, já veio aqueles policiais tudo em cima dele, segurando ele. E ele não entendendo nada do que estava acontecendo. Né? Tinha já passado aquele negócio do atentado, no 11 de setembro e tal. Então, assim, mas é isso mesmo que você falou. Se você vê uma mochila, o pessoal pensa que é bomba, não sei o que, e não deixa. Aí identificou, né? Identificou. É minha. Aí pediu desculpa, apresentou o logo o cartão da HP. Não tem nada dentro. Tinha o logo da HP, eu sou funcionário. Então essa... olha que curioso interessante isso, né? Como é que as pessoas pensam aqui, né? É muito diferente, né? É diferente. Mas também tem um outro conceito, né? Que é aquela coisa realmente que não é teu, deixa ali. Quantas vezes eu já vi você esquecer um óculos
num local, num banco, a pessoa botar, deixar ali no banco e voltar, tá ali o óculos para pegar. Eu já vi um celular, uma vez no Intergarden caído no chão, eu fui lá, peguei, botei na mureta e fiquei encostado do lado esperando o dono voltar. Só para ver se ninguém pegava, porque era coisa de brasileiro. O dono voltou, aí eu mostrei o celular para ele pegou e levou. Mas tem esse conceito realmente de tipo assim, não é meu. Mas claro que é bom evitar, né? Se você estiver lá no Outlet Premium, não dá para confiar. Entendeu? É complicado, é complicado. A minha esposa teve um óculos roubado lá. Então, assim, tem locais e locais, entendeu? Mas e são dois tipos de quem rouba, né? É o ladrão e o turista, às vezes. Né? O turista não está falando de brasileiro, está falando do mundo inteiro. Sim, então, é gente do mundo todo. Essa área de turística você tem que tomar um pouco mais cuidado. Os caras não têm a cultura do americano, de uma cidade pequena, uma cidade onde todo mundo se conhece. Aqui não, você sabe disso. Você anda dentro do seu condomínio, ou qualquer condomínio, pode estar aberto, fechado, seja o que for. Tem bicicleta, tem bola, tem de tudo das crianças espalhado e tá lá, entendeu? E ninguém vai pegar. Não, é largado, né? A criança sai, larga a bicicleta no meio do nada. Tipo 2, 3 casas depois. Uma quadra, 2 quadras depois, né? E aí, filho, cadê a bicicleta? Ficou lá, amanhã eu pego. Passa lá e pega. E tá lá, entendeu? Tá lá. Então assim isso é bem comum. Interessante, né? E você quer ver outro conceito, só pra gente encerrar esse papo aqui? Já? Não, esse papo de falar de insegurança e tudo mais, né? O que é a cabeça do americano, né? Um amigo meu que mora perto da praia, lá na outra costa, lá perto de Sarasota, naquela região lá. Lindo também. Aí ele falou que estava conversando com um amigo que mora mesmo na beira da praia. Tem uma casa na beira da praia e tal, e sozinho, aposentado. Aí ele falou, brasileiro, perguntou pra ele, você não tem medo não, cara? Eu moro aqui sozinho nessa casa, na beira da praia, tudo aberto, né? Não tem muro, não tem nada. Aí o americano olhou para ele assim, tipo... Cara, o furacão ele só dá mais na outra costa. Aqui não tem essa coisa de furacão. Então o medo para ele, o único medo que passou na cabeça dele naquele momento era o medo do furacão. E tá tendo furacão pra caramba agora do outro lado também, que é na área do Golfo, né? Então, assim, mas para você ver como que é a cabeça das pessoas que nascem aqui, né? Exatamente, é diferente. Eles não têm essa coisa da maldade do humano. Até porque também tem esse conceito, né, dessa questão do armamento, né? Sim, você pode ter arma em casa. Claro, você pode se defender. Então, assim, tá, as pessoas respeitam um pouco mais. Né, que é a invasão de propriedade, aqui é um negócio seríssimo. Né? E eu acho isso incrível. Eu acho que realmente é aquela coisa de dar proteção, realmente, nesse sentido. Né? Mas é um conceito muito louco, muito diferente isso, né? Falando sobre essa mentalidade brasileira, que não posso deixar de te perguntar sobre a questão da xenofobia em Portugal. Que hoje está se falando tanto, a discriminação dos brasileiros lá. Você morou lá, o que você viu? Até que ponto isso não digo real, porque as notícias estão aí, a gente vê os vídeos, né? Mas você sofreu alguma coisa? André, é bem difícil a gente falar isso, porque eu acho assim, a xenofobia ela existe de uma maneira geral, mundial. Né? No Brasil nós temos, aqui nós temos, e lá nós temos, tá? Por exemplo. Eu sofri algumas coisas assim. Cheguei a ser expulso num restaurante que eu cheguei para fotografar, porque eu era contratado por uma agência, e uma agência espanhola, e na verdade ela fazia todo o trâmite para eu ir. E quando eu chegava lá no dia, o dono viu que eu era brasileiro, ele mandou sair do restaurante, ele não queria brasileiro fotografando. E como é que ele te abordou? Como é que foi bem grosseiro. Muito grosseiro, aos gritos, mandando sair, fechando a porta na minha cara. Mas ele não era português? Português. Ele era português, tá. Mas assim, isso aconteceu, teve uns outros casos também, mas eu já fui preparado para uma certa coisa, porque assim, eu tinha amigos, inclusive filhos portugueses, que foram morar em Portugal, voltaram para o Brasil e que tiveram problema com os filhos deles em escola, porque por serem nascidos no Brasil, mesmo sendo filhos portugueses, tiveram um certo tratamento ruim lá naquela região de Gaia, lá para o norte, e discriminação, de bullying, uma série de coisas assim. Mas assim, eu acho que cada um tem uma experiência, sabe? Assim, eu tenho vários amigos brasileiros que moram lá, que nunca sofreram nada e ok, tudo bem, entendeu? Então assim, existe. Eu sofri também na parte de documentação, mas com duas situações diferentes, mas de uma maneira geral, o estilo do português ele é um pouco assim mais, eu vou falar a palavra grosseiro no sentido rude, de ser, né?
com eles mesmos, sabe? Assim, não eles são muito diretos, né? Então, assim, não é uma coisa de você chegar e falar assim, é ruim. Não é. É porque é cultural deles, sabe? Então, assim, eu vi, às vezes, eu estava numa fila de uma entidade de governo lá, qualquer coisa de documento. Sim. Chega uma senhora portuguesa fazendo uma pergunta e você vê a pessoa falando para essa senhora portuguesa e a pessoa falando para, não, vai pro final da fila. Tipo assim, não dá nem uma pré-resposta do que aquela senhora está perguntando, sabe? Então, assim, entre eles mesmo tem essa cultura, sabe? Não é uma coisa assim, tipo, delicada, não sei o quê, não. É papum e acabou, sabe? Tanto que o pessoal fala muita piada nisso, né? Isso, assim, tem sal, não sei o quê. Ou não traz o sal, porque você não pediu. Então, o pessoal fala nisso, mas na teoria é um pouco isso, sabe? É uma coisa muito reta. Mas eu fiz amigos portugueses lá, tenho várias pessoas queridas lá assim, e eu não tenho que falar assim no fundo, sabe? Tu convive, você entende, você começa a separar onde você está ou não está, o que te faz bem, o que te faz mal. Mas você acha que tem um acréscimo no sentido da quantidade de gente que foi para lá? A gente está hoje com, sei lá, 400 mil brasileiros em Portugal, o índice, sei lá, 4% da população, entre 4 e 6. Eu acho que é em torno de 11 milhões, né, se eu não me engano, Portugal, em torno disso. Parece que tem mais de 1 milhão de brasileiros, uma coisa nisso. Eu vi esse número de 400 mil, mas é claro que tem gente que não está documentado, outro tá, enfim, mas vamos colocar um número grande. Sabe o que acontece também? Porque assim, é diferente. Essa ida, né, em massa, né? Isso é interessante, André, porque assim, ó, você tem o norte, né, que é, vamos botar Porto, aí você tem ali o centro ali que é Lisboa, e você tem o sul que é Algarve. O sul ali é muito verão, né? Então assim, a cidade ela vive no verão. Só que você tem muitos investidores ali que são de outros países europeus, inclusive os Estados Unidos, que compram casa de férias. Porque é a parte de verão, daquelas casas, das praias, que não sei o que o pessoal mais bomba ali. Então, tanto que a língua inglesa lá é muito falada. Você fala mais inglês lá do que o próprio português, em Algarve, né? De uma maneira geral. E aí você não tem essa coisa assim, tão tradicional assim, pelo meu entender, pelo que eu vivi lá, dessa coisa, dessa herança portuguesa tão direta. Quando você vai para Lisboa e Porto, já é um pouco mais diferente, né? Porto, como teve essa invasão, no meu entender, tá? Eu falando por mim, como Portugal teve, Lisboa teve mais essa invasão por ser central, não só de brasileiros, mas de outros angolanos, de outros países ali da Europa mesmo, África, tudo isso, de uma certa forma, começou a pegar muito espaço a cultura deles. E isso incomoda. É a mesma coisa a gente no Brasil, a gente vê seja qual outro país invadindo e você começando a perder teu espaço. Incomoda. A gente tem que entender esse lado deles também, sabe? Tem que respeitar isso. E o Porto, como é mais para cima, mais frio, não sei o quê, também teve uma certa invasão, mas não tão grande quanto a parte central de Lisboa. Então, o que acontece? São dois pontos que eu vejo assim. Houve uma explosão nos imóveis, né? E nos aluguéis. O aposentado lá ganha relativamente muito pouco. Então, você percebe que aqueles mais antigos, eles têm a casinha própria deles, tem aquela coisa toda, que já compraram aquilo em pagamento há 50 anos e tal. E aí eles pagavam uma prestaçãozinha de 100 e poucos euros de aluguel e tal. E, de repente, o pessoal começou a vir e não tinha mais onde ficar. E começaram a comprar os imóveis. E esse pessoal começou a fazer também, vou vender. Meu imóvel custa 100 mil, vendo por 120. De repente, já não tinha imóvel, vendo por 200, vendo por 300. E o pessoal que vendia começou a fazer o quê? Ir para o interior, e se afastando um pouquinho mais. Só que também tem o pessoal que não quer se mudar dali, quer continuar morando ali, que é porque direito já dele, vive ali, já vive ali. Gerações, né? Exatamente. Então, os imóveis em Portugal é absurdo, eles supervalorizaram assim. Eu posso, tipo os Estados Unidos, eu acho mais ainda, sabe? Hoje você comprar um apartamento de 2, 3 quartos em Cascais é 500 mil euros, entendeu? Então, assim, é uma coisa que custava 150, 160 mil, entendeu? Então, essa supervalorização, ela começou a gerar um problema para eles, porque hoje os filhos dos portugueses, quem mora lá, os mais novos, já tem dificuldade de comprar os imóveis, porque está tudo muito caro. Então, como é que eles conseguem hoje fazer isso? Isso eu conversei, inclusive, com alguns amigos portugueses na faixa de 30 anos, alunos de fotografia, tudo. E eles falavam para mim, Cláudio, a gente, com o nosso salário, normalmente muitas lojas não dão comissão, você só ganha aquele fixo, algumas dão, a comissão não é nem tão boa, você consegue tirar 1.000, 1.200 euros,
Aí você tem que dar o X de sinal e pagar uma prestação. Só que os imóveis estão muito caros. A gente não consegue hoje comprar comida, pagar a prestação e tal. Então você vê os próprios portugueses saindo, os mais novos, saindo e pegar emprego em outros países da Europa, Inglaterra, Espanha e tal, porque pagam melhor. E aí acaba Portugal ficando com o pessoal mais antigo e com a galera que está indo para lá. Então, ao mesmo tempo, está tendo um reverso nisso aí hoje, que eu vejo que tem muito brasileiro lá que está com dificuldade de se manter por questões de emprego, do que ganha para poder pagar um aluguel e poder viver lá dentro. Entendeu? Os custos. E eles começam a pedir para voltar, até pedindo ajuda para voltar. Então é aquela questão do planejamento que você fala. Você tem que conhecer realmente, não é acreditar no que o youtuber está falando lá. Muitos estão vendendo consultoria, né? Então a gente tem que entender realmente o que está acontecendo, pesquisar aquilo. Se possível, passa 1, 2 meses lá como turista para ambientar e depois faz uma mudança, porque é um risco. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, você ter essa experiência, né? Aqui os imóveis aumentaram 100%. Absurdo. Os aluguéis, a comida, o combustível. O maior arrependimento que eu tenho foi ter vendido minha casa de Intergarden. Essa pergunta que eu queria fazer para você, quase como nosso encerramento. Você se arrepende de algo que você fez nessa mudança toda? Ou assim, algo que eu poderia ter feito diferente? Só como dica para as pessoas que estão nesse plano, nesse planejamento. Você faria algo diferente? Olha, eu acho que eu não faria nada diferente. Entendeu? Assim, porque é difícil entender isso, mas eu acho que assim, Deus vai conduzindo a tua vida de uma tal forma que você consegue enxergar o porquê daquilo depois, né? Então, assim, como por exemplo, meu visto lá deu aquele problema todo, aquela coisa, e eu orava todo dia para ver minha mãe, né? Antes que ela morresse, era a minha oração. Eu consegui ver ela mais de uma vez antes dela falecer. Eu ter chegado em Portugal, na época, quando meu visto foi aprovado em Portugal, eu falei, porque eu ficava assim, eu vou ficar trabalhando, mas não vou investir em nada, porque daqui a pouco sai o visto para os Estados Unidos, eu tenho que largar tudo e voltar para os Estados Unidos. Eu estava domingo, meu visto aprovou, aí eu estava domingo no churrasco de um amigo, aprovou na sexta para sábado, na madrugada, aí eu conheci um corretor de imóveis, comentei a história com ele, eu falei, vou botar meu apartamento à venda. Aí o cara, não, passa lá na imobiliária amanhã. Eu falei, tá bom, passei. Quando foi 4 horas da tarde, é um português muito gente boa, André. Aí eu passei na imobiliária, André, Dani é brasileiro. Aí eu cheguei lá na imobiliária, conversamos com ele, assinamos um contrato à tarde. No dia seguinte, tipo, meio dia e pouco, o cara foi ver meu apartamento. No dia seguinte, isso na terça-feira, 2 horas da tarde, que eu tinha fechado. Eu falei, meu Deus do céu, agora tem que ir embora. Porque eu ia fazer entrevista na França, e eu com o lance da guerra fiquei com medo e pedi para ir para o Brasil. Então, fazer entrevista do vídeo Brasil. Então agora eu tenho que me mudar para o Brasil. Isso era tipo final de julho, né? Aí aquele trama botei carro à venda, tudo rápido aconteceu e eu vim para o Brasil. Ou seja, essa minha ida no Brasil também foi incrível. Eu não queria ir para o Brasil, mas eu tipo assim, eu fiquei em Espírito Santo, que minha sogra mora no Espírito Santo. Ficamos no flat um tempo lá, 3 meses. E minha casa que estava em Macaé alugada, desalugou e a pessoa tinha meio que destruído minha casa, né? Perdão. E aí eu tive que reformar a casa. Aí eu falei para minha esposa, vamos para Macaé, a gente fica em Macaé, e minha esposa nunca quis morar em Macaé, a gente só tinha investimento em Macaé. E a gente chegou em Macaé, foi incrível. A gente conheceu pessoas incríveis em Macaé. Assim, a gente fez amigos assim absurdos que eu jamais pensei que faria. Fizemos um grupo de oração de pessoas assim incríveis também, que a gente no condomínio muito legal também. E me permitiu reformar a casa toda, terminar um outro investimento que eu tinha no outro condomínio em Rio das Ostras, vender a casa que eu estava em Macaé, entendeu? Então a gente não entende, né? Não entende. Aí quando você olhando aquele passo a passo, esse network que eu acabei fazendo em Macaé já está me trazendo outras coisas, sabe? E até... Aí você fala, então de repente eu consegui, fiz entrevista no Rio, a gente teve um problema também de família, de falecimento de uma tia da Carla, que é uma mãe dela também, muito querida, e isso tudo permitiu ela estar junto com a tia antes, permitiu ela estar com as primas, permitiu dar apoio. Então, quando a gente olha esses passos, essas mudanças, para mim, eu acho que Deus sabe de tudo, Ele vai botando. Incrível, né? A gente não entende, sabe? Então, assim, arrependimento eu não tenho. Eu não vou falar assim, arrependimento de não ter ido antes, ter ido depois. Não. A gente tem aquele entendimento depois. Por que isso está acontecendo? Por que as coisas não estão funcionando? Por que, cara, eu preciso disso? Por que não disso? saiu agora, né? O que eu queria para ontem, eu queria
que está demorando tanto? Exatamente. Existe uma preparação, às vezes, que a gente não entende, né? Porque a gente tem que estar preparado para as coisas acontecerem, né? Sempre acho isso. Você falou tudo, existe uma preparação. E essa preparação, às vezes, não é nossa também. Né? E ao mesmo tempo que nós temos que tentar nos prepararmos, né? E às vezes seguindo até caminhos que não é o ideal, que a gente erra também, nem tudo que a gente faz está certo, né? Claro, sim. Então, assim, você não tem arrependimento, muito pelo contrário. Sabe? Eu tenho uma palavra para mim que eu tenho hoje, claramente, é gratidão de tudo que eu tenho vivido nesses últimos anos. Eu não tenho um dia que eu não acorde, eu durma, agradecendo a minha oportunidade de tudo que a minha vida chegou até hoje. Então, assim, para mim Deus acima realmente de tudo, porque é a fonte, né? E abaixo disso vem a família, minha mãe, que minha esposa, minha mãe falecida, mas os ensinamentos delas para mim sempre presentes. Qual é a regra para morar fora? Né? Vou dizer, não é morar só em Portugal ou aqui, mas qual é a regra, assim, né? Porque a gente tem que... Eu sempre acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça. Sim. A gente não pode tentar aplicar as mesmas regras, as mesmas manias, né, às vezes, que a gente tem lá no nosso país aqui. Porque quanto mais você entende como as outras pessoas vivem, melhor você vive, melhor você se encaixa. Totalmente. Então, assim, na sua concepção, qual é a forma de viver bem aqui? Porque tem gente que vive insatisfeito aqui. É verdade. Isso aqui não acontece daquele jeito, isso aqui não funciona desse jeito. Então vai embora, né? Então, você falou uma coisa muito importante, regras, né? Eu acho que a primeira regra é você respeitar a cultura para onde você está indo, né? Então, por exemplo, você chega no Brasil, você tem mania de ficar na calçada, bebendo, tomando, né? Vai pro barzinho no final do dia, fica a madrugada toda, senta no restaurante e não entrega a mesa porque tá lá conversando com os amigos. E aqui é diferente. Então, terminou de almoçar aqui, a conta, antes de terminar, a conta já está na tua mesa porque ele está ganhando pelo aquele tempo ali. Ele quer que você saia para entrar um outro. Tá, o cara tá sendo grosseiro. Não, é a cultura. É a cultura deles. Então você tem que respeitar isso. Almoça e sai. Quer ficar batendo papo? Compra comida, leva para casa, faz em casa, faz o teu churrasco em casa. Aí você vai fazer o teu churrasco em casa. Aí o cara bota o som alto pra caramba, né? Fica incomodando o vizinho. Não é a cultura deles. Eles têm os horários, têm os limites de decibéis que podem. Claro. Então tem que respeitar isso. Então, na minha opinião, a gente sempre foi muito assim. A gente sempre foi de respeitar o outro, né? O meu direito termina quando começa o seu, né? Então, assim, a gente sempre teve essa coisa, e pra gente isso é muito fácil. A gente não tem problema com isso, entendeu? Agora, mais incrível que isso, você às vezes nesses blogs, comentários, uma coisa, qualquer pessoa sempre fala assim, volta pro país, não sei, que aqui é muito melhor do que isso. Cara, não é questão de melhor ou pior. Não é. É uma questão de se adaptar e de gostar, de viver. No momento que você se abre para viajar pelo mundo, né, que você sai do teu país, mesmo que seja passeio, entendeu? E você começa a conhecer outras culturas, até dentro do Brasil. Você vai para o Nordeste, é uma cultura diferente, você vai para o Sul, é uma cultura diferente. Quando você começa a se permitir a conhecer essas culturas e a respeitá-las, você começa a entender que você não é dono da razão, que você erra muita coisa e que você tem muita coisa para aprender e melhorar. E quando você começa a viajar pelo mundo, eu tive, graças a Deus, esse privilégio, através das premiações da minha empresa, viajei vários países, eu fui para o Japão, fui para Dubai, assim, e olha esses países assim, você começa a ver contrastes e coisas que você concorda e coisas que você totalmente discorda, né? Coisas que você acha absurdas, né? O que você moraria, aonde você não moraria, sabe? Essas coisas assim. Então eu sempre fui trazendo isso, volto para aqueles ensinamentos da minha mãe, viaja, vai conhecer a cultura. Então no momento que você vive isso tudo, é muito interessante porque te abre um caminho e fala assim, eu posso morar fora. E quando você mora fora a primeira vez, aí você percebe mais ainda que você é um ser do mundo. Você não é o ser do teu bairro, da tua cidade, do teu estado, do teu país. Sabe? Você está livre para morar onde você quiser, você é livre, entendeu? E por você ser livre, por que não experimentar a vida? Amanhã hoje mesmo eu posso já não estar mais aqui. Exato. E aí, assim, eu deixei de experimentar uma coisa em vida que eu poderia ter experimentado. Deu errado, vamos recomeçar. Deu certo, maravilhoso. E é aprendizado. Entendeu? Então, assim, isso me incomoda quando as pessoas começam a falar, tipo assim, aqui é melhor do que aqui. Cara, não é, vive a tua vida, o que é melhor para você não é melhor para mim. E vice-versa, sabe? Esse conceito, que é o conceito de tudo, né? De felicidade, de sucesso, porque sucesso para mim não é para você, nossos pais é uma coisa. Meus pais nunca viriam para cá morar aqui, entendeu?
Porque não faz o menor sentido para eles. Né? Entendeu? Eles iam ser altamente infelizes aqui. Eu adoraria que isso acontecesse, mas não dá para forçar. Exato. Então, já tive amigos que vieram para cá, compraram casa, moraram aqui durante 5 anos, falaram, não dá, a gente não gosta, não convive com ninguém, não tem aquela ambiência do Brasil, né, de ficar visitando um ou outro e tal. Ou seja, então você tem que estar aberto para isso. Porque não é o paraíso, mas se você gosta, se você tem essa vontade de absorver coisas novas, né, que eu acho que é o grande barato de estar aqui fora, é isso, entendeu? É o máximo. E Vandrei, eu vou te falar uma coisa assim, a Afa fala assim, por que tu não quis voltar pro Brasil? Meu problema foi só a violência. Eu amo o Brasil, sim, entendeu? Eu amo o Brasil, amo as pessoas, amo a cultura do Brasil. E para mim é um dos países mais lindos do mundo, entendeu? Aquela coisa de você ter a montanha, ter a serra, ter várias culturas diferentes, porque o Brasil é muito grande, é muito a comida. E não tem preço você estar junto com o seu povo, cara. Então fala assim, por isso que eu sempre falei, eu nunca pensei em morar fora. Né? Eu fui pensar em morar fora por causa da violência que eu sofri, mas fui eu. Eu não estou falando que todo mundo sofre. Eu não quero botar o Brasil como sendo um problema. A questão não é essa, tá? Então, para a mesma forma que minha esposa ama Portugal, e por ela também moraria mais em Portugal, eu amo Portugal também. Só que eu me encaixo melhor aqui hoje, entendeu? Amanhã eu posso me encaixar melhor de volta para o Brasil. Entendeu? Não quer dizer que eu não vá voltar para o Brasil, sabe? Mas hoje eu me encaixo melhor aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. É a experiência de cada um. Cada um tem o direito de viver. E não ser crucificado por isso. Claro, claro. A intenção aqui não é comparação. Exato. Né? E outra, né? Se puder, faça, né? Viaja, experimenta, tenta. A vida, é muito rápida. É muito rápido. É muito rápido. Aproveita. Faz o que você tem para fazer. Com consciência, né? Sem loucura, sem gerar problema para os outros ou para a sua família, né? Tentando fazer o mais certinho possível. Pois é, quem está planejando em vir para cá deve fazer o quê? Quem está planejando em fazer essa mudança deve além de planejar, guardar dinheiro, enfim, qual então, a minha sugestão que eu faço... É o visto, enfim... Se você não tem visto, né, não tem uma aplicação de visto ou possibilidade de visto, eu acho que a primeira opinião minha é ficar um tempo aqui, entendeu? Bem de férias, fica 3, 4 meses, entendeu? Como férias mesmo. Fica o seu tempo de aluga turista, uma casinha, entendeu? Não fica em hotel, aluga Vive uma casinha. por um tempo. Uns 3, 4 meses, para você realmente sentir se aquilo ali tem a ver com você. Porque é só vivendo aqui que você vai entender que você não está aqui como turista, tu não tem a Mickey. Eu cheguei em outubro e ainda não fui em nenhum parque da Disney. Entendeu? Aí o pessoal tá na Disney, tá vendo o Mickey. Eu não fui em nenhum parque ainda. Entendeu? Então, assim, me faz falta o parque. Eu amo o parque de diversões daqui, eu adoro. Mas, assim, ainda não achei o momento para ir. Vai ter uma hora que eu vou, claro. Entendeu? E a gente não vai todo dia. Não vai, exatamente. Então, é aquela história assim, não é esse sonho conto de fadas. Você tem que entender que você tá vindo para trazer a tua vida, que você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter o teu dia a dia aqui. É igual no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu não vou no Cristo Redentor toda semana, todo mês, todo nem na ano. praia? Né? Não vai. Então esse é o primeiro conceito, é pensar que isso aqui não é um sonho só, é um estilo de vida diferente. Hoje as coisas aumentaram muito os valores, né? Então assim, seguro de carro aumentou, seguro de casa aumentou absurdamente, né? Os valores de comida também aumentaram, tudo isso. E o nosso dinheiro está muito desvalorizado. Então você vir para cá, já considerando que você vai pegar um emprego, uma coisa nesse sentido de cara, eu acho um pouco... infantil, pensar assim. Eu creio que você realmente tem que pensar em fazer uma reserva, pensando no teu custo de vida mensal em cima da tua família, número de pessoas, aonde você quer morar, o que você quer fazer, para pelo menos pegar uns 6 meses com essa reserva para você poder estar aqui. Claro. Né? Para não chegar aqui e ficar desesperado botando tua família toda no sacrifício. E também sou contra aquela galera que vem sozinha e depois eu trago a família. Quer vir, vem todo mundo. Esse negócio de separar para tentar ter certo, eu não gosto disso não. Eu sou colado. eu não gosto disso não, entendeu? Vem com a mulher, vem com os filhos. Para mim a opinião é certa. É perrengue todo mundo junto. É glória todo mundo junto, entendeu? Vamos entender como é que é, até porque depois só a tua avaliação é que vai, né? Não, agora tá bom, pode vir aí agora. Todo mundo não gosta, se adapta. Entendeu? Esse plano, ele tem que ser da família. Tem que ser da família, entendeu? Exatamente. Porque as famílias, elas se desfazem aqui. E muito, né? Porque o plano às vezes não é da família, sempre comento isso aqui também. Exatamente. E é aquela história assim, ou você une mais,
Não é? Ou acaba. Ou acaba, entendeu? Então, assim, inclusive, em Portugal também, né? Porque a gente ficou 2 anos preso no apartamento, sem conhecer ninguém. Entendeu? Então, assim, hoje a gente se une mais e isso aqui vai virar manchete de jornal daqui a pouco, entendeu? Eu conheci um cara que ele falou que ele veio pra cá, se mudou pra tentar refazer o casamento, né? Claro que acabou. Acabou de vez. Não tem, né? Não tem opção. Acabou de vez. Ele falou, não, já tava ruim, a gente decidiu, vamos se mudar pra ver se a gente se encaixa de novo e tal. Não, acabou de vez, porque a pressão é muito grande. É muito grande. A cobrança, né? Você tem muita cobrança. E começa aquela, eu sinto falta da minha família, eu não tenho isso, eu queria isso, tá me faltando isso, eu não posso comprar isso, né? Porque fica aquela coisa. Então eu acho que realmente tem que se planejar nesse sentido. Se você puder fazer uma experiência antes de se mudar, eu acho que é um test drive, sabe? É fazer o test drive. É o ideal. Como você falou, muitas vezes chega e tem gente que não se adapta. Então faça o test drive. A minha opinião é essa. E reservar uma grana para pelo menos você poder viver aqui uns 6 meses, para você poder se adaptar com o seu emprego em relação ao tipo de visto que você tem, né? Eu acho que é isso, né? É isso. Cláudio Castanhola, muito obrigado. Poxa, muito obrigado. Obrigado mesmo, aí, cara. Prazer, assim, demais. A gente compartilha. Tem história aqui pra gente contar. Nossa, tem muita história, né? É que tem pouco tempo de Estados Unidos, mas tem muita história aí de Portugal que é bacanésimo. Eu devo dar uma enrolada nos altos e baixos, mas mas acho que eu tô à disposição. Quem quiser falar, perguntar depois, pode mandar mensagem pra mim que a gente conversa. Saber mais sobre fotografia, né? Tudo, com certeza. Te encontra onde lá no Instagram? Então, eu tenho 2 Instagrams. Um que é Cláudio Castanhola Foto, que é de fotos gerais, de casamento, ensaios, crianças, gestantes, tudo. E tem um que é o Castanhola Food Photographer, que é só voltado para gastronomia. Entendeu? Então, quer seu show lá? Então, você não falou qual que é o show lá, mas deve ser. É difícil. Eu vou te falar, eu gosto muito de moda, gosto muito de ensaio ensaio de estúdio, ensaio de estilo... Ensaio de aragem, pro gestante, ensaio de adolescente, entendeu? Assim, essa coisa feminina, o ensaio feminino, mas não indo pro sensual, nada disso. Ensaio feminino mesmo. Porque tem uma beleza muito grande. Eu gosto muito disso também. Retratos é uma coisa que me atrai demais também. Mas a gastronomia eu já fazia, mas Portugal realmente ele me abriu uma coisa assim incrível para mim, porque eu aprendi muito lá, entendeu? Com essas culturas diferentes do tipo de comida, como é que eles gostam, a alimentação, o estilo, os temperos, os chefes. Quantos chefes renomados eu conheci, vários eu fotografei também. Então isso assim me trouxe um contato muito colado com eles, sabe? Então assim, essa gastronomia é uma área que me atrai muito. Por isso que eu criei esse Instagram para gastronomia. Mas me acho. E é gostoso pra caramba, né? Dá pra comer pra caramba. Muitas vezes a gente come, né? Exatamente. Acabou a sessão, tá só consumindo. Muito bom. Gosta de matéria de comida, né? Muito bom, muito bom. Cláudio, um abraço, tá? Nada, obrigado. Obrigado, pessoal. Tem muito mais informação aqui no nosso YouTube, Vandrei Pereira. O Walk Talk tem toda semana, a gente traz convidados aqui para contar, né, essas histórias todas de verdade. Inscreve-se no canal, não esqueça de você lá se inscrever se você gostou. Também deixa um like, sempre importante. A gente já está no final do vídeo, não sei se você vai vir até aqui, mas se chegou até aqui, acompanhou e curtiu bastante, né, Cláudio? Com certeza, com certeza. Obrigado mesmo. Até o próximo. A todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.